Bom, a gente vai falar agora com o promotor de justiça da nossa comarca, doutor Sérgio Ricardo, que está aqui na linha e vai nos conceder essa entrevista na manhã de hoje. Doutor Sérgio, bom dia para o senhor. Nesse tempo de pandemia, como que está a atuação do Ministério Público aqui em São Francisco de Itabapoana? Bom dia Vinícius, bom dia Paulo, bom dia aí os ouvintes do programa. O Ministério Público está funcionando dentro das possibilidades, né? Normalmente, nós temos dois tipos de atuação, até bom esclarecer isso, porque muita gente às vezes leva demandas à nossa promotoria em São Francisco que não são bem nossas, mas vamos lá. A questão, por exemplo, que está tratando dessa questão da saúde pública no município, por exemplo, fiscalizando essa questão dos leitos, da aplicação do decreto de proibição, né, de abertura do comércio, regulamentação dessa situação toda, é a promotoria de Campos dos Goytacazes, de titularidade de Marcelo Lessa, muitos conhecem o promotor doutor Marcelo Lessa, está verificando essa parte. A nossa atuação aí na comarca já fica mais na área criminal, na área de família, na área da infância, juventude. Ontem mesmo nós tivemos uma audiência quase 4 horas por videoconferência com o pessoal do abrigo, né, municipal, o Casamar, o juiz da comarca, a defensoria, assistentes sociais, enfim, para tratar das questões das crianças acolhidas. Então, na medida do possível, usando recursos tecnológicos, porque uma determinação no âmbito do Estado, na verdade, no país inteiro, de que não haja, nesse momento, atendimento presencial ao público, embora demandas urgentes possam ser encaminhadas por telefone, por e-mail e por toda dessa forma aí. Doutor Ricardo, só um minutinho, Paulo Noel, eu vou passar para o retorno aqui para ele te ouvir. Pode falar, Paulo Noel. Doutor Sérgio Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vi o senhor dar uma tossezinha aí, mas tá tudo bem com o senhor? Não, tá tudo bem, que eu sou muito alérgico e eu tô aqui na casa da minha sogra, aqui tem gato, tem bicho, aí eu acabo ficando meio, mas eu tô ótimo, tá tranquilo. Até porque eu realmente tô dentro do possível também, tô no isolamento, né? Estive aí no dia 20, foi plantão, andei pela cidade, enfim, trabalhei, mas tá tudo bem. Doutor Sérgio... Eu sou um jovem saudável, veja bem, né? Então, a gente está razoavelmente se cuidando aqui na medida do possível. Doutor Sérgio, como garantir o acesso à justiça à população nesse tempo de pandemia? O Ministério Público, obviamente que deve estar atento a isso, até peço ao senhor que deixe, ao final da entrevista, os canais de comunicação do MP, para que as pessoas possam entrar em contato com eventuais denúncias que surgirem, mas é um desafio, né? Porque o cidadão precisa do amparo da justiça, né? Mas, ao mesmo tempo, o judiciário, assim como outros setores, né, dos poderes constituídos, estão com restrições, né, por conta da pandemia. Mas como garantir esse acesso à justiça nesse período? De alguma forma, realmente, acaba que as demandas mais urgentes que acabam tendo tramitação. Mas, enfim, de todo modo, aquilo que é urgente, por exemplo, os registros de ocorrência que envolvem crimes mais graves, como roubo, homicídio, essas questões continuam funcionando. A Defensoria está atendendo, eu não tenho aqui o canal da Defensoria, mas lá na porta do fórum está lá o telefone, até um telefone de WhatsApp, para fornecer, né, as pessoas podem entrar em contato por WhatsApp para apresentar suas demandas urgentes, e tem funcionado diariamente, em cada dia, em determinado local, um plantão do Poder Judiciário para atender exatamente essas demandas. E esse plantão, ele pode ser, isso é fácil de consultar, basta ir ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça e vai ter lá a cada dia qual é a vara que está atuando nesse sistema de plantão. E é um sistema eletrônico, você pode entrar em contato por e-mail. O que acontece hoje em dia, Paulo e Vinícius, é que a gente está acelerando a questão da revolução digital, né? O que eu antes, por exemplo, tinha que ir ao Rio diversas vezes para fazer reuniões, participar de cursos. Hoje tudo está funcionando de outra forma. Está funcionando por e-mail, está funcionando por videoconferências, por aplicativo. Ontem, por exemplo, fizemos uma audiência judicial com
Então, por conta de toda essa pandemia, toda essa história, a gente está avançando na utilização desses recursos, né? Então, as pessoas que precisam têm acesso através desses meios tecnológicos, entendeu? Através de e-mail, através de telefone, e consegue apresentar suas demandas. Agora, infelizmente, aquilo que não é urgente, realmente não está, a gente não está conseguindo dar aquele andamento por conta de diversos problemas. Por exemplo, você precisa fazer uma ação de disputa de guarda, vou dar aqui um exemplo, né? Precisa fazer um estudo social, ou seja, um assistente social ir à casa da pessoa, né, dos pais envolvidos ali no conflito, para fazer um estudo, né, para ver quem melhor ostenta condições de ficar com a criança. Isso no momento está suspenso, mas é por conta de saúde pública. Vai demorar mais um pouquinho até voltar ao normal, mas não tem solução para isso. Aí realmente fica um pouco prejudicado na questão da demora, porque não há como ficar indo à casa de várias pessoas, o que seria aumentar o risco aí desnecessariamente nesse momento. Doutor Sérgio, o senhor tem atuação nos plantões, circula também entre as cidades, na condição de promotor de justiça, o senhor tem que estar em contato com outras comarcas, tem que estar em contato na capital, enfim. O senhor está circulando na medida do possível, aí, dependendo da demanda do trabalho do senhor. A pergunta que eu faço ao senhor é a percepção do promotor de justiça em relação à adesão das pessoas a essas recomendações que estão sendo feitas. O senhor acha que a população está fazendo a sua parte? Aqui em São Francisco, quais demandas estão chegando para o MP nesse sentido aí? Enfim, qual a percepção sua em relação a esse momento que nós estamos vivendo? Então, eu não somente por conta de rodar como promotor, eu também, como eu te falei, né, eu estou numa cidade, estou em Cabo Frio, mais tempo moro em Niterói, então acabo indo para lá e para cá. E o que eu tenho visto, assim, é uma adesão bastante razoável. Acho que no início muitas pessoas não acreditaram, né? Isso é uma bobagem e tal. E hoje a gente começa a ver, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, praticamente 80% dos leitos, né, da saúde pública ocupados por pessoas com a Covid-19. Então, me parece que as pessoas começaram a acreditar, né, o número de mortes que tem ocorrido. Então, assim, o que eu posso ver realmente é o comércio, grande parte fechado, as pessoas atendendo as restrições. Claro, sempre tem um ou outro assim, que acaba não acreditando muito, se descuidando, né? Ontem mesmo eu tive que ir ao mercado, coloquei a máscara, levei o álcool, aquela coisa toda. A maioria das pessoas se protegendo, mas se vê um ou outro vivendo como se nada tivesse acontecendo, sabe? Botando a mão nas coisas, botando a mão no nariz. E é uma desatenção que prejudica todos, né? Porque ele acaba contraindo, e é um vírus altamente transmissível, pelo que a gente tem visto aí. Então, enfim, respondendo a sua pergunta diretamente, me parece que a gente tem uma razoável adesão aí a essas normas restritivas, né? Até a cidade, eu, por exemplo, para chegar de Cabo Frio a São Francisco no dia do plantão, eu passei por umas 3 ou 4 barreiras. Passei barreira em Cabo Frio, passei barreira em Búzios, e, enfim, até chegar aí. Em Campos havia uma barreira também, e me parece que as pessoas têm respeitado isso de forma regular. Bom, teve uma pessoa aqui que perguntou, o Cristiano, está perguntando sobre esse período de pandemia. O senhor praticamente já respondeu isso, né? Mas eu vou reiterar aqui. Ele quer saber sobre as demandas que precisarem chegar ao MP. As denúncias poderão ser feitas de que maneira? O senhor explicou que na porta do fórum tem um telefone disponível de WhatsApp, né? A pessoa pode ir lá na porta do fórum, acessar esse telefone e encaminhar a demanda por esse telefone WhatsApp, doutor? Sim, existe uma... eu posso, não tenho aqui nesse momento, mas eu posso até me comprometer, daqui a pouco entrar em contato com a defensora pública da comarca, a doutora Ana, e pedir a ela e te fornecer, porque está lá na porta do fórum o telefone para o atendimento ao público que deseja atendimento da Defensoria Pública, que em geral é a maioria das pessoas. Questões de remédio, né? Essas questões urgentes, internações e tal. As demandas dirigidas ao MP, existe um telefone da ouvidoria, existe um e-mail também
da ouvidoria que eu já posso já passar para você. Mas é dessa forma que funciona, através do telefone da ouvidoria. Eu ontem mesmo recebi uma denúncia da prática de um crime que veio através da ouvidoria. Então, ouvidoria por telefone ou por e-mail, o e-mail do MP, né? Ok, isso. Então são esses dois canais, de maneira eletrônica, no e-mail ou ligando para o telefone do MP. Muito bem, a gente ainda nesta edição do Jornal São Francisco a Notícia, então logo aí o senhor encerre a entrevista, peço que o senhor então encaminhe esses contatos para que a gente divulgue aqui na rádio. Eu vou te encaminhar, assim que a gente acabar aqui, eu te encaminho todos os e-mails e telefones, você pode divulgar aí, em coisa de 10 minutos eu encaminho tudo certinho. Doutor, em relação às investigações que estão em curso, elas seguem, a pandemia atrasa alguma investigação? Não, as investigações mais sensíveis, temos algumas limitações, como eu já te falei, né? A gente não pode fazer algumas diligências para evitar contato, aglomeração de pessoas, mas as investigações mais sensíveis, de crimes mais graves, crimes, enfim, que até atormentam a cidade, elas continuam, a gente continua trabalhando. Eu faço parte do GAECO, né, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado na região norte fluminense, e eu posso te dizer que assim, eu tenho trabalhado até mais do que eu estava trabalhando nos dias normais nessa função, porque até o pessoal aqui em casa reclama, você não sai do computador, está trabalhando o dia inteiro, mas a gente está trabalhando, está tocando na medida, assim, claro, temos restrições, mas inclusive temos obtido medidas cautelares junto aos juízos e está funcionando. Graças, como eu disse, aí, ao apoio da tecnologia, né, que nos permite hoje essa comunicação e trânsito de documentos à distância. Ok, doutor Sérgio Ricardo, muito obrigado pela entrevista, um bom trabalho para o senhor, tá? E qualquer informação de utilidade pública para a população que o MP precise utilizar os canais aqui da rádio, estamos à disposição, tá? Tá bom, eu tenho mais um minutinho para falar? À vontade, doutor, fica à vontade. Então tá. Eu acho só importante, com base nessa pergunta que você me fez, com relação aos lugares estarem fechados e tal, o comércio não funcionando, eu acho importante assim, alertar a população da necessidade, parece que houve um decreto fechando, né, determinando a regulamentação de como o comércio vai trabalhar, proibindo aglomerações públicas, enfim, por parte do Poder Executivo Municipal de São Francisco. É importante a população observar nesse momento essas restrições, é ruim, ninguém gosta, queremos fazer festa, queremos fazer cavalgada, que é comum no município, né? Queremos fazer jogo de futebol, isso tudo está proibido nesse momento. É importante que se observe isso para que a gente consiga a estrutura de saúde do Norte Fluminense. Não é uma estrutura grande, vasta, acho que São Francisco são 4 leitos, tem até parece uma ambulância nova aí, com respirador, mas se você tiver, por exemplo, 5 pessoas, 6, 2 pessoas que precisem de um transporte desse, pode ser que a pessoa venha até a morrer por conta da impossibilidade. Não há realmente condição de se atender a todos. Então, essas medidas são necessárias para realmente, nesse momento, conter. Eu sei, chegou a mim ontem, através do Ministério Público lá de Campos, da própria Prefeitura e das polícias, que vai haver uma fiscalização no final de semana, como lá em Campos é o chamado comboio, né? Que vai fiscalizar aglomerações de pessoas, fiscalizar o comércio trabalhando regularmente. Eles vão atuar nesse final de semana em São Francisco. E, assim, a pessoa que desobedecer pode receber uma multa, o comerciante e o indivíduo, ou pessoas que não atenderem o pedido, né? Olha, não pode se aglomerar, está no decreto. Pode, inclusive, até ser conduzido à delegacia pela prática do crime do artigo 268 do Código Penal, não observar determinações públicas restritivas relativas à saúde. Algumas pessoas, há pouco tempo atrás, estavam acreditando que a pandemia iria acabar em maio, né? E agendaram alguns eventos para final de maio, mas os eventos não tiveram a aprovação nem da Polícia Militar, nem do Executivo Municipal. Me parece que nesse momento, em relação a eventos, há uma conscientização de todos os promotores de eventos, seja eventos fechados, seja eventos abertos como cavalgadas, de que o momento não é para evento mesmo, e o próprio decreto já prevê isso.
Doutor, eu tenho uma pergunta de uma ouvinte aqui que é muito importante, é de utilidade pública. Talvez o senhor não seja a pessoa mais indicada para responder, mas o senhor pode nos ajudar a responder por ter atuação na comarca. É sobre as audiências que estavam marcadas. Eu vou colocar a pergunta no ar aqui e o senhor vai ouvir aqui, só um minutinho. Bom dia, Vinícius. Queria fazer uma pergunta ao promotor. Quem tinha audiência marcada para o mês de março e não teve, como que fica a situação dessas pessoas que iam ter audiência e não teve? Ô, doutor Sérgio, quem fez essa pergunta foi o ouvinte Clarice Julião. O senhor tem essa informação para nos ajudar, doutor? Pelo que eu entendi, ficou um pouco baixo aqui para mim, mas perguntou quem não teve as audiências e é isso. No mês de março, as audiências marcadas para março que não aconteceram. Então, essas audiências, no momento oportuno, eu realmente não sei dizer, porque a gente está numa situação, assim, a situação que está vivendo não é brincadeira. É uma interrogação, né, de como vai ficar o futuro próximo, a médio e longo prazo, né? Isso ninguém sabe, é porque as pessoas não estão... Quem talvez mora em São Francisco, como São Francisco é uma cidade pequena, talvez não tenha dimensão. Quando você passa na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, cidades grandes, por exemplo, e vê as coisas fechadas, é meio assustador, sabe? Parece um filme daqueles, né, de fim do mundo e tal. E você lê aí nos especialistas da economia, eu vou responder já a pergunta, que a gente talvez vai viver uma depressão econômica como houve em 1929, como em alguns pós-guerra. Então a gente não está vivendo, o pessoal está com gripe, daqui a pouco está tudo certo. Não é isso, sabe? É muita gente morrendo, isso vai ter um efeito econômico muito grave. Então a gente, infelizmente, todos nós vamos ter que suportar, né? Porque é uma coisa que não é escolha de... Desculpa até falar assim, não quero ser mensageiro do apocalipse, mas é importante as pessoas terem consciência que isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. As pessoas... E no Brasil, inclusive, a gente tem uma peculiaridade que são pessoas novas não morrendo, mas pessoas novas abaixo de 40 anos necessitando de ser internados, pessoas sem problema de saúde, com respirador, porque estão tendo uma reação muito violenta. Não é a maioria, mas tem acontecido em grau maior do que em outros países do mundo. Mas vamos lá, dito isso, né, o que eu estou tentando explicar? A gente não sabe ainda como vai ficar. As audiências serão realizadas, certamente, em algum momento. Há uma perspectiva de que inicialmente em maio as audiências iriam voltar, né? Mas eu acho que não. Eu, na minha opinião, uma mera opinião, repito, acho que a partir de junho a gente consiga retomar aí, porque parece que o pico da doença agora é até 15 de maio, e a partir daí comece a decrescer. Doutor, eu queria abordar com o senhor um outro assunto em relação às eleições. Mas elas vão ocorrer. Okay. As audiências, em algum momento, elas irão ocorrer. Ok, o senhor... A pessoa será intimada, certamente, tá? Perfeito. Da renovação da audiência, da nova data. Na condição de promotor de justiça, o senhor também atua nas eleições como promotor eleitoral. O Ministério Público Eleitoral já recebeu alguma informação sobre as eleições? O calendário eleitoral deve seguir normalmente? O que o senhor está sabendo sobre as eleições municipais? Eu sei que há um movimento no próprio Congresso de adiar as eleições mais para o final do ano ou até para o ano que vem, né? Mas não sei se isso vai acontecer. O TSE inicialmente já publicamente afirmou que as eleições estão mantidas, né? A gente começa a propaganda eleitoral a partir de agosto, e a perspectiva é que no segundo semestre a vida mais ou menos volte ao normal, né? Passado aí esse pico da doença, né? Agora, repito, né? Há muitas incertezas, então eu hoje não posso afirmar, não vai ter eleição. A princípio está mantido, né? Existe lá o calendário, né, das inscrições, enfim, do início da propaganda, dos registros, das campanhas, das candidaturas. A princípio está mantido, mas eu acredito que acabe tendo, né, ao final. O que a gente vai ter que se habituar, talvez daqui para frente, é um novo modo de vida, né? Assim, aprender a manter distância. Há quem diga que a gente vai ter que utilizar, ontem mesmo eu li sobre isso, medidas restritivas, não dessa forma, mas de outra, até 2022, né? Então, enfim,
Talvez vamos ter que aprender a ter menos fila, mais distância, eu não sei, Vinícius, eu estou só Vamos ficar mais frios como os orientais, né? Mantendo o distanciamento e usando eventualmente máscara, é uma coisa habitual no Japão, na Coreia, enfim, na China, você vê muita gente usando máscara na rua, né? Sim, exatamente, aprender talvez até aquele cumprimento chinês, né, de abaixar a cabeça, porque nós gostamos de abraçar, né, aquela coisa toda, infelizmente, né, não sei, mas vamos aguardar, né, para ver, mas a princípio o calendário eleitoral está mantido, não tem outra informação, embora haja movimento nesse sentido aí de postergar as eleições. Doutor Sérgio, um bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista, bom trabalho. Tá bom, eu agradeço a vocês, agradeço ao Paulo, qualquer hora que precisar, estou aí à disposição e já encaminho aí os meios de comunicação para vocês divulgarem para a população, tá bom? Bom dia a todos, muito obrigado.